preocupações com família, trabalho, estudos e relacionamentos são comuns a quem se acomoda no divã para contar um pouco sobre suas vidas. Mas o objetivo da matéria que você vai assistir agora é mostrar as curiosidades sobre os profissionais que ouvem essas histórias e são nossos principais conselheiros, os psicólogos. Os psicólogos são famosos por serem conhecedores da mente humana. Tudo começou com os filósofos, que buscavam respostas sobre a natureza da alma e sua relação com o corpo. Hoje em dia, a função do psicólogo é estudar o comportamento humano. Lidar com os medos, alegrias, prazeres e inquietações dos seres humanos não é uma tarefa fácil, mas manter o sigilo é essencial. O sigilo, assim, ele é um dos aspectos fundamentais, né, da atuação do psicólogo, né, é um dos preceitos básicos de um psicólogo. Isso faz parte já do nosso código de ética, né, já desde a faculdade nós somos orientados nesse sentido e é uma coisa muito falada da psicologia. É um dos pilares básicos da profissão, para poder respeitar a intimidade das pessoas, dos grupos, das organizações, né, com os quais o psicólogo está em contato, né, com os quais ele exerce um trabalho profissional. A confidencialidade, o sigilo, o anonimato do cliente tem que ser resguardado a todo custo, porque é isso que move, né, um dos processos que move a confiança no terapeuta. É-nos falado muitas coisas, às vezes, que são coisas muito íntimas de cada um, né, e a confiança na relação paciente-terapeuta é assim, primordial para que o processo possa realmente ser desencadeado e ter uma evolução boa. O cliente ali, ele transfere para o terapeuta várias sensações, vários sentimentos que ele vivencia na sua vida familiar, no seu cotidiano. Se você for íntimo da pessoa, quebra esse vínculo. E ele é necessário para quê? Para que haja essa possibilidade da pessoa trazer toda a sua questão para cá e para que o profissional possa trabalhar o sintoma, pensando sempre em atingir a cura do sintoma. E para isso é preciso desse distanciamento, para que o indivíduo possa confiar, vamos dizer assim, no profissional. Às vezes a gente nos passa histórias aqui que às vezes a gente, pessoalmente, se a gente for ver, a gente não concorda, né? Não faz parte às vezes da nossa vida. Mas a gente tem que ter isso trabalhado, porque a gente está lidando com a história do outro. Não interessa a minha opinião nem meu julgamento, né? Interessa eu poder ajudar aquela pessoa ali naquele momento, a mostrar para ela o que ela está construindo na história dela e o que essa atitude ou não que ela está tomando vai fazer diferença na vida dela, né? Então, às vezes até eles ficam muito curiosos para saber assim, mas o que você pensa sobre isso? Qual a sua opinião, né? Mas eu falo assim, e aí a gente joga, né? Mas a minha opinião interessa? Você vai fazer aquilo que você tem que fazer, porque você está em dúvida, aí a gente já começa a questionar e a levar para ele, porque de verdade, é ele que a resposta está ali dentro, é ele que vai buscar o que é melhor. Até porque às vezes o que eu acho que é melhor para o outro não é melhor. Em alguns casos é possível sim um aconselhamento, é possível alguns trabalhos, né? Agora, de modo geral, é importante que tenha certo um mínimo de distanciamento. Agora, isso aí tem que analisar cada caso. Mas não são apenas os pacientes que recorrem à terapia. Os psicólogos também procuram a ajuda de seus colegas de profissão para lidar com seus problemas. Todos nós, né, devemos procurar a nossa cura, né? Tentar ao máximo estarmos preparados para atender o outro, para ouvir o outro, para conduzir o outro à realização dos seus desejos, da sua criatividade, né? E para isso é preciso que você esteja também trabalhando ou já ter trabalhado as suas questões. A gente lida com dores, lida com conflitos e as coisas às vezes são muito semelhantes, né? Então até para que a gente possa manter uma imparcialidade, né? A gente tem que estar também com as nossas coisas sendo resolvidas, sendo buscadas, sendo clareadas para nós mesmos, né? É um processo assim às vezes difícil, doloroso, né? E a gente precisa lidar com o outro, né? Então a nossa palavra aqui, quando há esse vínculo mesmo terapêutico, ela é muito forte. Então a gente precisa saber bem o que dizer, o que falar, o que ali apontar, como a gente coloca, né? A nossa inferência ali naquele processo. Então para isso a gente tem que estar bem também, tem que buscar a nossa história, né? Resolver passar por aquilo também que a gente aqui está se propondo a fazer pelo outro,
né? Então, para a gente ajudar outro, a gente também tem que buscar a nossa ajuda também. Então, isso é primordial. O psicólogo, ele é um profissional, ele tem recursos técnicos para ajudar os outros, mas ele também é um ser humano, né? Que pode acabar, às vezes, né, sendo tocado um pouco mais por algum caso ou por outro, né? É necessário a gente manter a neutralidade, manter a ética para poder ajudar, né? Para poder exercer a profissão, né? Mas, assim, tem casos, por exemplo, de pessoas que perdem um ente querido ou pessoas que passam por situações sociais, de desemprego, de alguma dificuldade, né? Que a gente vê que a pessoa realmente está sofrendo, está se mobilizando com aquilo, isso é algo que toca. Eu fui procurada por uma pessoa que ia fazer uma cirurgia e ela estava com medo e ela tinha uma história de vida muito dolorida, muito sofrida e ela queria que eu ouvisse, né? E ela falou, não, eu estou vindo aqui só para desabafar, eu não quero fazer terapia, mas eu quero contar para alguém a minha vida, assim, o que eu vivi, coisas que só rondavam ela mesma, que ela falou, eu nunca contei pra ninguém, e eu quero contar pra alguém, e eu escolhi um psicólogo pra contar. E ela contou a vida dela, eu ouvi, tentei ajudar no que eu podia, refletindo com ela a respeito do que ela vivia hoje, né? Ela já estava num outro momento da vida dela, ela contou um momento passado, e ela desabafou, se sentiu bem e foi fazer cirurgia. Espero que ela esteja bem, porque realmente depois nunca mais a gente teve contato. Mas foi algo que me marcou muito.